Olá galera, meu nome é Raquel Monção, estou aqui mais uma vez para explicar algumas coisas que você tem que saber decorar, né? E fazer bastante exercícios, coisas que caem em concursos militares. Bem, você tem que saber o que é um semitom cromático e decorar. O que seria um semitom cromático? Semitom cromático, de acordo com Maria Prioli, ele é formado por duas notas com o mesmo nome e entoações diferentes. Por exemplo, Sol, Sol sustenido. Outro, Lá, Lá sustenido. São duas notas, Lá e Lá, não é? Mas a entoação é diferente. O que sairia? Se fosse sustenido, seria Tá. Seria mais ou menos assim. Esse seria o semitom cromático. Outro exemplo: Dó, Dó sustenido, semitom cromático. Ré, Ré sustenido, semitom cromático. Mi, Mi bemol, semitom cromático. Fá, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Isso tudo são semitons cromáticos. O que seria o semitom cromático? Os semitom cromáticos são formados por duas notas iguais, Lá, Lá, porém com entoações diferentes, Lá, Lá sustenido. Então o sustenido vai levar um semitom. Então vamos ter aqui semitom mais semitom. Então tem um Lá, Lá, certo? Sustenido eleva. Então se eleva, eu vou ter um semitom. Lá, Lá sustenido, certo? Pra gente ver essas regrinhas de botar sustenido, bemol, né? Intervalo, alterações nos intervalos, isso e aquilo. É legal pra você fazer assim, ó. Semitom, legal você fazer isso. Semitom mais semitom. Botei um bemol, o bemol não tá aqui, abaixou um semitom. Aqui não tinha semitom e semitom? Se eu coloquei um bemol, eu abaixei um semitom. Se eu tirei um semitom, tinha dois semitons. Se eu tirei um semitom, ficar com quanto? Um semitom. É matemática, é lógica, tá? E que seriam os semitons diatônicos? É aqueles formados por duas notas diferentes, mas seus sons são sucessivos. Exemplo: Mi, Fá, Si, Dó. São sons diferentes, mas são sucessivos, não são? São semitons diatônicos. Outra coisa que você tem que saber também é essa parte de intervalo e de semitom, diatônico, cromático. Tem que saber porque sempre cai, tá sempre caindo. Todos os concursos caem alguma coisa de semitom e cai também conceitos. Tem que estudar conceitos. Conceitos é muito importante mesmo. Se você souber bastante conceito, você já garante aí 50% das questões, porque 50% das questões é conceito, é decoreba, o restante é exercício, você tem que fazer exercício. Outro lance legal, vamos também falar um pouquinho de notas mais agudas da tessitura normal da voz. Aí ele pergunta: qual é a nota mais aguda da tessitura da voz? Agora a gente está passando para vozes, né? Vozes. Você tem que saber que é sempre o soprano, que vai até o Lá4. As notas que formam as duas escalas relativas são as mesmas, com exceção do sétimo grau, do modo menor, que possui alteração acidental. Tem que decorar isso. A região central da escala geral é formada por... Você tem que saber que na região central é formada por três regiões: a grave, média e aguda. Decore. Isso cai. Os intervalos de quarta, quinta e oitava são justas. São chamados de consonantes invariáveis ou perfeitos. Eles não podem variar sua variação. Eles sempre vão ser justos. Quarta, quinta e oitava vão ser sempre justos. Por isso que eles são consonantes invariáveis. Não pode variar sua classificação. Eles sempre vão continuar sempre justos. E são perfeitos. Agora,
a terça e a sexta, ele pode variar a sua classificação. E por isso que eles são consonantes variáveis e imperfeitos. Variáveis por quê? Porque a terça pode ser maior, menor, aumentada, diminuta. A sexta pode ser maior, menor, aumentada, diminuta. Por isso que a terça e a sexta são consonantes variáveis perfeitos. E a quarta, a quinta e a oitava são justas. Ela não pode ser aumentada e diminuta. Na verdade, ela pode ser aumentada e diminuta. Mas ela não pode tirar essa classificação de ser justa. Elas são sempre justas, vão ser sempre justas. Certo? Por isso que elas são invariáveis. Não pode variar. Elas são invariáveis e são imperfeitas. Desculpa, perfeitas. Outra coisa legal que você também tem que saber e decorar. Decore, coloca aí no teu caderninho. Quais os harmônicos da série harmônica que formam o acorde de sétima da dominante? Quais são os acordes de sétima da dominante? Seria a quarta, a quinta e a sexta e a sétima. Quarta, quinta, sexta e sétima. Esses são o que? Acorde de sétima da dominante. Aquele lance de acorde sempre cai. É uma coisa que cai direto em acorde. Você tem que saber classificar o acorde, saber quais são os consonantes, quais são os dissonantes, quais são os consonantes perfeitos, quais são os dissonantes artificial. Tudo você tem que saber de acorde. Acorde sempre cai, é uma coisa que cai direto. Inversão de intervalo também cai. É facinho. Se eu tenho maior, se eu fizer uma inversão vai ser menor. Se eu tenho menor, na inversão vai ser maior. Se eu tenho aumentado, na inversão vai ser diminuto. Se eu tenho diminuto, na minha inversão vai ser o que? Aumentado. Justo sempre vai ser justo. Por quê? Lembra? São consonantes invariáveis, porém perfeitos. Certo? Grave isso. Essa inversão cai. Sempre cai. Outra coisa também que você tem que saber, decore. Escala cromática. Na subida, o terceiro e o sétimo grau não altera no modo maior. Já na descida, o primeiro e o quinto grau também não altera. Na subida, o primeiro, isso no modo menor, tá? No modo menor, o terceiro e sétimo grau na subida não altera. Já, porém, na descida, o primeiro e o quinto não altera. Já no modo menor, na subida, o primeiro e o quinto grau não altera. Na descida, o primeiro e o quinto grau também não altera. Outra coisa que você tem que saber, os graus modais. Quais seriam os graus modais? Modais, né? Seriam os terceiro e o sexto grau, maior ou menor, eles serão sempre modais. Grave isso. Terceiro e sexto grau são graus modais, no modo maior ou menor. E os tonais? Os tonais o que? Aqueles que vai te dar, né? Vai te dar qual seria o tom, né? Onde é que você vai achar? Porque tom é esse? Qual o grau que você vai procurar, né? Analisar primeiro. Seria os graus mais importantes, que seria o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Certo? É isso aí, colega. Boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo. A gente vai fazer vários resumos até vocês sacarem. Beijão, Raquel Monção.